primeira das três, relembrando que a pedido do Sr. Diretor-Geral, relembrando, a conferência será em inglês, mas há um botão cá em baixo de interpretação. Quem quiser aceder à interpretação em português poderá carregar aqui neste botão que diz interpretação, escolher o português, ou então, se quiser seguir a conferência em inglês, pode manter no original. Queria apresentar-vos o professor Fernando Reimers, da Universidade de Harvard. Ele é professor e diretor da Iniciativa Global para a Inovação e Educação. É um especialista na área das políticas educativas, com um olhar global sobre as várias ações de política educativa por todo o mundo. Tem-se focado, a sua investigação tem-se focado sobretudo na educação a nível global, mas de forma muito relevante para nós na questão do como educar as crianças e os jovens, no perfil alargado de conhecimentos e de competências, e por isso mesmo integra, enquanto membro da Unesco, a Comissão de Alto Nível sobre o futuro da educação. É autor ou organizador de 37 livros, nas mais variadas áreas, com um livro recente que é de particular interesse para nós, chamado Leading Education Through COVID-19, com uma síntese de que muitos países têm vindo a fizeram dos principais desafios para os sistemas educativos que esta pandemia nos trouxe, e tem sido também consultor de várias organizações internacionais para termos este olhar global. Foi para nós muito claro que ter o professor Fernando Reimers connosco poderia ser útil, porque, tal como eu disse no início, que não gostaríamos de estar sozinhos em cada escola a tentar encontrar estratégias para fazer face ao que esta pandemia nos trouxe. Também para nós, a administração, é particularmente importante não nos sentirmos sozinhos enquanto país e podermos ter estas linhas de cooperação a nível internacional, para podermos também nós aprender com os outros países e também com a humildade que nos é devida, mas também às vezes podermos também contribuir para o que outros países estão a fazer. Professor Fernando Reimers, thank you so much for being with us. It's an honor Professor Fernando Reimers, é uma honra contar consigo. Como eu disse, isto é uma reunião com todos os diretores de escolas, das nossas escolas públicas. Por isso, muito obrigado por esta preciosa colaboração e todo o input que nos vai trazer, e tem a palavra. Muito obrigado, João. É um grande prazer de estar com você nesta fala. Eu vou trocar a inglês, porque o meu portunhol é um verdadeiro desastre. Assim É um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu vou partilhar o ecrã e vou falar cerca de 45 minutos e depois esperemos que teremos algum tempo para conversar. Deixem ver se eu consigo. Conseguem ver o meu ecrã agora? Ótimo, obrigado. Estou a tentar ver como posso pôr no modo de apresentação. Vocês estão a ver? Creio que vou trabalhar desta forma. Muito bem. Então, em 11 de março de 2020, o mundo, para todos nós, virou-se ao contrário. Exactly, and that's what I was trying to arrange, and I can't seem to get to it.
Pois era o que eu tentava conseguir ver se punha a apresentação no modo Full Display. O ecrã que eu tenho está on, mas não me permite ir para onde eu quero. Por isso, acho que vamos continuar assim. Será que alguém me consegue dizer? Penso que há uma tecla, se é o F5, não tenho a certeza. E agora, já conseguem ver? Sim, sim. Muito obrigado. De qualquer forma, em 11 de março, o mundo mudou muito rapidamente, a maior parte das escolas. Em Harvard, o presidente disse vai tudo para casa e tivemos muito pouco tempo para decidir o que fazer. E eu tinha, antes disso, algumas semanas, tinha falado com alguns colegas de diferentes organizações, porque compreendendo que estava aí a vir uma pandemia, que seria útil tentar investigar que impacto é que estava a ter na educação, com o propósito de gerar conhecimento que pudesse ajudar as autoridades e os diretores de escola para lidar com o maior desafio na educação, na história da educação. Um deles foi o Leiker, diretor na OCDE, e a primeira coisa que fizemos foi um inquérito. Fizemos um inquérito a pessoas como o João Costa, alguns de vocês, em redes, em mais de 100 países, essencialmente pedindo-lhes que planos é que fizeram, o que é que pensam que vai acontecer, e publicámos isso no final de março. Uma das conclusões desse primeiro estudo foi que nem toda a gente conseguia, ou que toda a gente conseguia antecipar o que vinha aí, mas poucas pessoas tinham estratégias, porque nunca tínhamos visto uma coisa destas. Por isso esse documento não apenas relatou o ponto de vista de resposta a este inquérito, mas ofereceu um enquadramento para o nível de escola e ao nível de distrito também. O que perguntámos nesse inquérito foi que instrumentos é que estão a usar para ensino online, e juntámos uma equipa de estudantes para organizar estes instrumentos. Vemos, usando este enquadramento, este quadro, de que tipo de competências é que estes instrumentos necessitam, cognitivamente, emocionalmente, etc. Isso não foi muito útil, porque realizámos rapidamente que havia muitas crianças em todo o mundo que não tinham acesso ao ensino online. Começámos a ter conversas sobre estas conclusões em encontros como este, e eu compreendi que nós vamos ser os profetas do infortúnio, porque isto seria uma grande calamidade educativa, e por isso havia uma necessidade de orientação. O que é que podemos fazer? Então começámos a identificar quem é que estava a tentar a continuar a educar, e fizemos estudos de caso muito pequenos, e em 3 meses tínhamos 53 estudos de caso de inovações emergentes. Por exemplo, o secretário de São Paulo, o governo disse vamos fechar as escolas, e ele conseguiu chegar a 10 pessoas muito influentes no Estado e disse não me deixem sozinhos, e ele disse preciso da vossa ajuda, não sei exatamente o que vamos fazer, mas é inaceitável que não haja educação. E numa questão de semanas tinham construído o centro de média, um centro multimédia para a educação. E eu nem vos posso dizer, nós não sabíamos nessa altura se isso seria eficaz ou não, mas o que sabíamos era que havia uma urgência em capturar os esforços de continuar a educar e a partilhar isso muito rapidamente. E então podem encontrar neste link estes 53 estudos de caso, e agora já voltamos a eles porque eles são realmente uma janela interessante sobre a capacidade dos sistemas educativos de inovar em pouco tempo. E eu mais tarde vou voltar a como é importante fazer isto nesta altura, compreender que a inovação que foi gerada por esta pandemia também. De qualquer forma, em maio de 2020 fizemos um outro inquérito, como o que já tínhamos feito em março, essencialmente para avaliar o que tinha acontecido. E o que compreendemos foi que ninguém, isto poderá não ser uma surpresa, ninguém tinha ficado à espera.
todas as pessoas tinham feito qualquer coisa e, de facto, a percepção em maio de 2020 era de que o sistema educativo, durante os 3 primeiros meses anteriores, tinha inovado imenso, tinha havido imensa colaboração entre os diferentes atores que normalmente não colaboram, a sociedade civil, o governo, a colaboração entre os professores e os pais, aos níveis mais elevados de governo, de uma forma que não era segundo as normas normais do sistema educativo e do seu funcionamento, que foram temporariamente suspensas. E então todos tivemos a oportunidade de inventar a educação durante este período. Ora, isso, como estava o João a dizer, fez-me compreender estes 53 estudos de caso, como a questão de liderança é tão importante, da liderança das escolas, a nível distrital, aos diferentes níveis também, e compreendi que uma grande distinção, uma das maiores distinções que explica a qualidade destas inovações foi a qualidade das lideranças. Por isso, como forma de focar a atenção nesta questão, eu convidei um número de secretários de educação a diferentes níveis, municipal, estadual e nacional, para que escrevessem uma reflexão sobre os desafios de liderança que eles tinham sentido durante a pandemia. E o que os apoiou e quais foram as barreiras que enfrentaram. E fiz isto para as pessoas na América Latina, em São Paulo, o ministro da Colômbia, o secretário de Bogotá, diferentes estados do México, do Equador, e publicámos isto num livro como uma provocação para mais atenção para a importância das lideranças. Publicámos outros 2 livros sobre esta questão, para os líderes no setor público e também para a sociedade civil, com o mesmo formato, perguntando que desafios é que enfrentaram e o que é que vos ajudou. Os meus estudantes de graduação, há um ano atrás, num curso de políticas, eu organizei-os para que se tornassem consultantes às autoridades educativas em vários países em todo o mundo, e durante um semestre eles ajudaram estes governos a compreender qual era o impacto do Covid na educação e o que é que se poderia fazer para avançar. Reunimos isto num livro com Giannini, da Unesco, e ela disse que nós precisamos de partilhar isto com os ministros, porque nesta altura, que foi em março deste ano, ainda não sabíamos muito sobre o impacto que a pandemia estava a ter na educação. Por isso este livro foi publicado e lançado num encontro global dos ministros da educação, e em poucas semanas tivemos muitas pessoas a utilizar o livro. Com a organização dos Estados Ibero-Americanos, eu sugeri que eles devotassem uma edição especial do seu boletim à questão da educação e do impacto do Covid na educação, e nós recebemos mais de 160 aplicações para a publicação de artigos, o que é um nível muito mais alto do que normalmente recebemos, o que é uma indicação de como a comunidade de investigação, as universidades, deu a esta questão do impacto do Covid uma atenção tão grande, e como as universidades e os países se podem tornar bons parceiros nos sistemas educativos nesta classe. Houve tantos artigos que nós tivemos que publicar 2 edições, e foi muito interessante porque tivemos um grande número de artigos em português. De facto, a segunda edição é praticamente artigos portugueses só. Quando juntamos as pessoas que falam português e espanhol no mundo, os falantes de português são 25%, mas quando juntamos todos os artigos que foram publicados sobre educação e Covid em espanhol e em português, os artigos em português são 50%. Por isso existe uma sobre-representação da comunidade académica de falantes de português, de qualquer forma. Bom, mais recentemente publicámos 2 livros. À esquerda, um livro que começámos a escrever em junho de 2020 para examinar o impacto da pandemia e as respostas dos governos em todo o mundo para enfrentar a pandemia e os seus resultados. Há um capítulo sobre Portugal, aliás, em ambos os artigos. O da esquerda foi publicado apenas há uma semana, por isso podem fazer o download de graça no link ali em baixo.
Mas o que é interessante é que a comunidade educativa e a investigação que fez, e quando este artigo foi publicado, numa semana 30 mil pessoas tinham feito o download da versão inglesa apenas. Vai ser publicado em espanhol e esperemos também que talvez possamos encontrar uma forma de o publicar em português também. O livro à direita, que será publicado daqui a uma semana ou pouco mais, olha para uma questão diferente. Como é que as universidades podem fazer uma parceria com os sistemas escolares ou com as escolas para estimular a inovação educativa, para continuar a educar durante a pandemia? É muito interessante como as universidades, neste momento da crise, na realidade repensaram os seus objetivos, os seus propósitos, a sua missão e abraçaram a missão do impacto social. Este capítulo que discute o que a Universidade de Lisboa fez é muito, muito interessante e espero que todos o possam ver. Há 20 universidades aqui representadas de todo o mundo. Tudo isto para dizer que, finalmente, publicamos a pedido da Academia Internacional de Educação, da Unesco, este pequeno livreto que é uma síntese do que eu acabei de falar, com o objetivo de dar uma orientação aos diretores escolares e às autoridades sobre o que devemos fazer. E o argumento básico deste folheto, que está disponível em português e muitas outras línguas e que podem fazer o download naquele link em baixo, é muito simples. É para sugerir que seria um erro, no contexto desta pandemia, estarmos fixados em como voltamos atrás às coisas como eram antes da pandemia. Eu ouço algumas narrativas acerca desta pandemia e vejo uma obsessão em voltar ao normal e em recuperar o que foi perdido. E eu penso que essa ênfase é uma armadilha, não é inadequada por duas razões. Porque nos faz esquecer que os sistemas educativos antes da pandemia tinham muitas limitações, não estavam a ensinar aos alunos tudo o que eles precisam de saber, não estavam a servir muitos dos alunos, e segundo, porque recuperar a aprendizagem perdida é um foco demasiado estreito em competências que faziam sentido há 2 anos atrás, mas que não reconhece como esta pandemia mudou o mundo, o que cria um novo sentido de prioridades. Não sei em relação a Portugal, mas posso dizer que nos Estados Unidos a fragmentação social que existia antes da pandemia foi aumentada pela pandemia. De facto, neste país, a cada 4 anos, o Conselho de Inteligência Nacional, que é um conselho de várias agências de inteligência, produz um relatório para o Congresso e para o público, e o tema deste ano, do relatório que foi publicado em março de 2021, diz que o maior risco para a democracia americana é crescente fragmentação social na nossa sociedade. E com esse relatório, que é intitulado O Fator Covid, portanto foi o Covid que aumentou esta fragmentação e tornou muito visíveis as desigualdades da sociedade e tornou muito visíveis as nossas incapacidades em termos de medidas de saúde pública, muito simples. E conclui que se não resolvermos estes países, a própria democracia está em risco. Por isso, isto cria uma nova consciencialização do desafio aos sistemas de educação e seria um erro não compreender como o contexto social mudou devido à pandemia. Por isso, o meu argumento neste livro é que uma forma mais produtiva de enfrentar esta pandemia é pensar simultaneamente sobre 3 tarefas. Número 1. Temos que nos tornar mais eficazes em ensinar durante a pandemia, o que continua, ela ainda não acabou. Número 2. Temos que recuperar competências, não perdas de aprendizagem, não procurar formas de comprimir essas competências, mas que competências é que os alunos têm que desenvolver e temos que desenvolver um currículo acelerado para ir ao encontro dessas competências, em vez de termos uma abordagem remedial para comprimir os conteúdos que transmitíamos anteriormente. E a terceira coisa que precisamos de fazer, que é muito importante, é utilizar o momento da pandemia, o impulso da pandemia, para talvez
um reset da nossa missão, é uma forma de transformarmos o nosso sistema educativo. E uma das formas de fazer isto é construir simultaneamente um sistema misto que tenha a capacidade de ensino a pessoal online e mesmo agora, quando as crianças já vêm para a escola. Porquê? Porque o ensino online dá-nos uma oportunidade de personalizar o que o ensino em pessoa, ao vivo, não dá. O gravar uma aula e pô-la numa plataforma e permitir ao aluno a oportunidade de ver um vídeo e ouvi-lo à velocidade que lhe faça sentido e vê-lo numa altura que lhe faça sentido também, dá um grau de personalização que ouvir a mesma aula de um professor em pessoa não oferece. Isto não significa que todo o ensino deve ser aulas de vídeo, já aprendemos através da pandemia que isso não funciona. Há uma necessidade enorme para as atividades em pessoa e em grupo com interação interpessoal. Por isso, este sistema misturado é que é pedir ou perguntar como é que utilizamos o melhor do ensino online e pessoal nesta altura, quando precisamos disto. E para avançar com estas 3 prioridades, que eu chamo melhorar a eficiência e eficácia das estratégias que temos, recuperar e reconstruir a oportunidade e construir a resiliência dos sistemas educativos, significa que precisamos de fazer 3 coisas. Precisamos de avaliar, precisamos de ter estratégias claras e precisamos de construir capacidades. E cada uma destas 3 coisas significa para cada uma delas os objetivos simultâneos. Em termos de avaliação, a primeira coisa que temos que descobrir é como é que vão os alunos, até que ponto estão preparados para aprender. É claro que temos que avaliar o conhecimento, mas também o bem-estar destes alunos, porque alguns deles, as circunstâncias deles alteraram-se. Vamos ver, portanto, esta pandemia afetou mais de 220 milhões de pessoas e nós sabemos que o diagnóstico de infecção tem a possibilidade de morte. Por isso significa que 225 milhões de pessoas em todo o mundo, durante os últimos 18 meses, consideraram a possibilidade de que podiam perder a vida. E se pensarmos que para cada uma destas pessoas, pelo menos 3 outras pessoas que são parentes próximos, isso significa que 1.000 milhões de pessoas tiveram a experiência deste stress e de trauma como nunca. É como se tivéssemos tido uma guerra com as coisas. É isto que acontece na guerra, é que as pessoas que realizam eu posso morrer. É como se tivéssemos tido a maior guerra na história da humanidade. Foi 1.000 milhões de pessoas a sentir, a pensar, eu podia perder a vida ou alguém que me é próximo. E ainda não sabemos quais é que são os efeitos deste trauma, mas eu sugiro que neste contexto é possível que algumas pessoas tenham questionado qual é o objetivo, o propósito do que eu faço aqui na escola. Os professores e os alunos também. Talvez como resultado de perguntar, de fazer esta pergunta, algumas pessoas mudaram os seus propósitos e talvez esta seja a ocasião para uma grande lição de educação cívica, um maior interesse na solidariedade, mas na realidade temos que avaliar onde é que estão os alunos e onde é que estão os professores. Também precisamos destas plataformas mistas que criamos para saber quem está a participar e não. E há grandes coisas, ótimas coisas quanto às plataformas online. Podemos ver quem é que está a ler, a fazer as leituras, quem é que está a ver os vídeos, quem é que se está a ligar à plataforma. Também precisamos de verificar com o pessoal não docente e o docente também se estão bem, o que é que mudou nas comunidades. Esta pandemia, como vocês sabem, não afetou todas as comunidades da mesma forma, concentrou-se em comunidades particulares, pessoas que perderam o emprego, que foram mais infectadas, e por isso podemos ver como é que a escola pode pegar nesta realidade para ir ao encontro dos alunos, e precisamos de ver como é que esta pandemia afetou a operacionalidade dos sistemas. Uma outra coisa que podemos fazer durante este período foi
que a capacidade institucional do sistema foi esticada e houve muitas coisas que tiveram que ser abandonadas, deixadas para trás. Por isso temos esta estratégia mista, que primeiro tem que ser dirigida por um esforço de apoio, e eu quando leio sobre Portugal e esta investigação que fiz com os meus colegas, parece-me que isto foi, na realidade, foi um princípio orientador da vossa estratégia, este compromisso com a educação para todos. Isso é muito importante porque não tem sido o mesmo em todos os países, infelizmente, ter este compromisso claro para termos a certeza que ninguém fica para trás. E é muito importante construir esta plataforma que possa equilibrar a aprendizagem em pessoa e à distância e de fazer esta diferenciação. Portanto, é a altura de priorizar, estabelecer prioridades do currículo e pensarmos em competências e não em conteúdos. Penso que as abordagens que vão ser mais eficazes não são aquilo que eu chamo a aprendizagem remedial. As evidências dizem que não funciona, mas a aprendizagem acelerada exigem evidências que isto basicamente é redesenhar a organização do currículo para eliminar alguma da repetição, da redundância, alguma da circularidade que está presente na maior parte dos currículos e desenvolver uma eficiência mais guia, mais acelerada para que os alunos possam desenvolver as competências na mesma, talvez não com tantos exemplos e com tanta repetição, etc. E ao repriorizar o currículo é muito importante assegurarmos que estamos a educar a pessoa no seu todo. Uma coisa que aprendemos durante a pandemia e que é muito apropriada a este momento de trauma maciço experimentado por esta tragédia é que ninguém aprende muito quando está com medo, ninguém aprende muito quando está assustada, ninguém aprende muito quando chegam à escola e têm a sensação de que os professores não querem saber-se das coisas que lhe são importantes. Uma pessoa que está doente, um parente ou alguém que vai trabalhar e arriscar a vida. Portanto, o que a escola realmente tem que transmitir ao aluno é que há aqui pessoas que se preocupam contigo, estão interessadas na tua vida, não te vemos como um vaso vazio para encher com conteúdo, vemos-te como um ser humano completo. E isto pode significar coisas muito simples. Tenho um colega na África do Sul que tem um programa para crianças muito pobres nas favelas, no Soweto, e uma das coisas que eles fazem é as crianças sentam-se num círculo com um professor, uma professora, com grupos de 15 ou 20 e durante 15 minutos o que é que eles fazem? O adulto pergunta a cada criança como é que estás, como é que estão as coisas em casa. É só isto que fazem e escutam e ouvem-se uns aos outros. E eles dizem que começando o dia desta forma põe a criança a entender que há aqui pessoas que se preocupam com ela, os seus colegas, bem como os professores. De qualquer forma, é muito importante certificarmos que temos bom apoio à saúde mental e ao bem-estar emocional dos alunos e dos professores. Avaliemos a inovação que ocorreu. Eu começo-me a preocupar que toda esta inovação que ocorreu durante os últimos 18 meses se vá perder, porque nós estamos tão ocupados a voltar ao normal que vamos perder a maior oportunidade de entender quais foram as coisas que se tornaram possível que nós fizéssemos, as coisas extraordinárias que fizemos. Por exemplo, há umas escolas, uma colónia, um grupamento de escolas no Colombo com crianças muito pobres e no início da pandemia começaram a fazer reuniões de diretores de escolas online, 1 hora, várias vezes por semana, para partilhar informação apenas, porque nessa altura, lembrem-se, ninguém sabia exatamente o que fazer. E eles descobriram nessa prática que isto levava a uma gestão muito mais eficaz das 15 escolas, partilhar as aulas muito rapidamente. É uma coisa que normalmente não acontece entre essas escolas, em que o padrão de comunicação é a comunicação que vai dentro da burocracia, de baixo para cima, depois do cimo de uma escola para outra e depois para baixo. Isso é muito lento e torna a dificuldade difícil. O que eles aprenderam na pandemia é que ao fazerem estas reuniões online, tiveram a informação a fluir quase instantaneamente. Outra prática muito interessante nos últimos 18 meses, enquanto passámos para este ambiente virtual, cada vez mais professores em todo o mundo tiveram a oportunidade de conversar com colegas.
não apenas nas suas próprias escolas, mas de outras escolas e em diferentes países, e isso nunca tinha acontecido. E para muitos professores, essa comunicação e esse sentido de pertença a uma comunidade global mudou a forma como se veem a si próprios e como pensam sobre a profissão. E tiveram muito boas ideias. Isso foi uma prática muito importante que talvez devêssemos manter. Por isso é importante ver o que é que aconteceu durante a pandemia. E depois, finalmente, integrar os serviços, certificar que os alunos estão bem alimentados, etc. E para fazer tudo isso, temos que aumentar a capacidade, a noção de que as escolas, por si sós, podem dar tudo o que esperamos delas. Provavelmente já tem sido há demasiado tempo. Mas a pandemia ajudou-nos a pensar em diferentes formas de organização que aumentam a capacidade da escola. Redes de escolas, como eu descrevi, redes que ligam as escolas com outras instituições, as universidades, outras organizações da sociedade civil. Durante a pandemia, compreendemos que existem problemas que não podem ser resolvidos a um nível só, ao nível da escola, mas que podem ser resolvidos a níveis diferentes, numa escala diferente. Por isso, aumentar a capacidade pode envolver repensar os papéis do pessoal das escolas e dos professores. Se pensamos na criança como um todo, talvez tenhamos que reimaginar como é que as pessoas fazem as suas funções na escola, desempenham as suas funções na escola, e temos que construir a capacidade, é claro, dos líderes das escolas e dos professores e de toda a escola, mas temos que criar estas parcerias, estas redes entre escolas. E uma das coisas que descobrimos na pandemia foi o poder da comunicação com as crianças também. E finalmente, o criar redes de escolas. Então, porque é que eu estou a sublinhar que o voltar atrás não é a abordagem certa? Porque nós podemos começar a fantasiar, temos esta nostalgia dos bons velhos tempos e podemos imaginar os bons velhos tempos que não eram reais. Isto são dados do PISA e do TALIS imediatamente antes da pandemia. Isto, portanto, é o PISA de 2018, que pedia às crianças: estás satisfeito com a tua vida? Creio que é uma expectativa razoável que as escolas tivessem sentido de propósito nos alunos, mas esta grande variedade das respostas, mas também é uma grande percentagem de crianças que estão insatisfeitas com as suas vidas. Em Espanha, por exemplo, só 75% é que estão satisfeitas com a vida, e 25%, 1 em 4, aos 15 anos, estão infelizes com as suas vidas. E isto deve nos preocupar. No México, que parece muito bem, no lado esquerdo, aqui, mesmo assim, 20% das crianças estão infelizes e insatisfeitas com as suas vidas, e isto deve-nos preocupar. O mesmo inquérito, perguntar às crianças até que ponto tu estás de acordo com a frase de que a tua vida tem um propósito. Embora a maior parte pensem que sim, vejam a grande percentagem que não veem um propósito na sua vida. Por isso, o que é que as escolas estavam a fazer antes da pandemia, que depois de passar 8 a 10 anos, as crianças não veem um propósito e não estão satisfeitos com as suas vidas? O Survey Tally de 2015, que são exemplos representativos de professores em todos os mundos, e que perguntam aos professores sobre as suas práticas de ensino. E devemos lembrar que os professores eram bastante melhores a falar com as suas crianças do que a envolvê-las nas atividades que vão ajudá-las a funcionar no século XXI. Por exemplo, quando os professores, quando lhes era perguntado o que é que partilha quando começa a aula, quantos é que fazem o sumário? A maior parte, sim. A maior parte também dizia que tinham objetivos claros no início do ensino. A maior parte explicava aos alunos o que é que queriam fazer. Excelente. A maior parte também explicava aos alunos como os tópicos antigos e os novos estão relacionados. Tudo é bom, tudo isto. Agora, olha, em contraste, quando se perguntava aos professores até que ponto é que oferece aos seus alunos uma tarefa para a qual não haja solução, olhem como esta percentagem baixa. Menos de 20% é que fazem isso. No Vietnã, que está no extremo
70%, mas reparem como é que nós estamos a preparar os alunos para viver num mundo que pode mudar rapidamente, como aconteceu com a pandemia, se nunca lhes damos uma tarefa com estes desafios. Eu fiz uma apresentação destas conclusões antes da pandemia a um grupo de superintendentes e diretores de escolas nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos apenas 30% dos professores é que dão tarefas aos alunos que não têm solução. E então eu perguntei, pode-me explicar isto? E houve este administrador que disse, sim, com certeza, as coisas mudaram. Nós desenvolvemos esta noção de que não podemos deixar os alunos falhar e por medo de ter problemas já não desafiamos os alunos. E eu disse, eu comecei a ensinar, a minha carreira a ensinar inglês e tínhamos este enigma que dávamos aos alunos e eles tinham que ficar a pensar naquilo durante um tempo. Agora não temos isto, agora tinha um grupo de pais a escrever que estão a torturar as crianças, há um problema que eles não conseguem resolver. Por isso as crianças já não dão estes enigmas. E então é um sinal de como as nossas ideias do que é o bom ensino não estão completamente em linha com o que nós temos que fazer para preparar os alunos para as exigências de um mundo que pode mudar muito rapidamente. Quando se perguntava aos alunos se dão tarefas que exigem pensamento crítico, muitos não o fazem. Fazem-nos trabalhar em pequenos grupos para resolver problemas. Muitos professores não fazem isso. Se pedem aos alunos que decidam nos procedimentos para resolver um problema, poucos. Dar uma semana para trabalhar num desafio durante um período mais alargado. Muitos deles falharam ou não faziam isto. Por isso, de muitas formas, não é como se o Covid tivesse destruído o sistema maravilhoso de educação. Revelou as deficiências do nosso sistema. E uma das razões de que alguns alunos tiveram dificuldades em aprender, ou tinham, é porque nós não lhes demos esta capacidade de aprender autonomamente. Aprender quando não tinham orientação a cada minuto dos professores. E quando eu falo em construir de volta melhor, é isto que eu digo. Porque esta pandemia é séria. O impacto vai ser o que vai ter nas sociedades. Estamos apenas a começar a compreender, não é apenas económica, e política, etc. A influência do Covid-19 na educação, todos nós sabemos. Vai haver menos dinheiro nos governos devido à recessão, menos impostos, os indivíduos vão ter menos dinheiro. É claro que vai haver a questão do impacto da saúde psicológica, também a interrupção óbvia das escolas também, e os resultados múltiplos da pandemia, muitos desafios que vão ser ainda maiores com a pandemia. Também educacionais, educativos, também sociais, a violência, os governos democráticos, etc. E o clima. Por isto em perspectiva, a pandemia de 2019 contribuiu para a quebra da democracia na Alemanha. Há grandes evidências em Nova Iorque que mostram como os gastos em Nova Iorque levou à radicalização de grupos de pessoas que descobriram as ideias de Hitler muito atraentes, e em 15 anos houve um total desconhecido que era uma piada num presidente. Mas eu estou a usar este exemplo para dizer que a democracia se pode destruir, mas apenas para sublinhar que esta pandemia é um caso sério e que os educadores têm que assimilar e compreender o momento e a gravidade do momento histórico para perguntar, neste contexto, o que é que as nossas escolas fazem. E então, eu penso que as Nações Unidas resumiram muito bem o que isto significa. Significa que temos que assimilar o alcance global desta crise global, humanitária, de direitos humanos e de segurança, e que afetou toda a gente e que vai exigir enorme solidariedade de toda a sociedade, de todo o governo, de toda a abordagem global, com ter solidariedade e compaixão. Dizendo isto, creio que é muito importante ver as coisas boas que aconteceram durante a pandemia, e acredito que existem 7 dividendos. Isto é a oportunidade para fazer um reset.
para educar a criança como um todo. Antes da pandemia, pelo menos neste país, quando eu falava do desenvolvimento socioemocional, o público estava dividido. Metade de acordo, metade não estava de acordo. Agora já não há ninguém que não esteja de acordo. Creio que há muito maior apreciação do que é a ciência e a tecnologia. Temos as vacinas. Eu espero que as nossas escolas tenham um ênfase muito maior na educação de alunos que conseguem funcionar numa sociedade em que a ciência é uma enorme avenida para nos incluir também, e que todos tenhamos compreendido o poder da tecnologia e as nossas próprias limitações e as nossas lacunas em utilizar bem estes instrumentos. Por isso eu espero que os educadores, na realidade, insistam na utilização eficaz da tecnologia. Creio que vimos que precisamos de ser bastante melhores na construção de parcerias com as famílias e também na sociedade, porque compreenderam talvez pela primeira vez que quando as escolas não funcionam, nada funciona muito bem e que talvez haja uma maior apreciação da educação. Não tanto como a saúde, mas talvez imediatamente a seguir as pessoas compreendem que o trabalho que os professores fazem na realidade é importante, não apenas para as crianças, mas para as comunidades e para as sociedades. E creio que todos vemos como a colaboração tem tanto poder como mecanismo para apoiar a inovação e o que podemos alcançar com as parcerias. Destes dividendos, eu vejo estas 11 ideias que vão estar connosco nos próximos anos. A ideia de que a educação deve dar um leque de competências, mas também dar um sentido de propósito aos alunos, que temos que cultivar as bases éticas dos alunos, temos que preparar os nossos alunos para o desconhecido, prepará-los especialmente para aprender independentemente e durante toda a vida, que a educação tem que ser melhor na personalização e que a educação baseada em problemas e projetos são grandes avenidas para o fazer. As pessoas compreenderam como é essencial ter estes currículos e pedagogia de alta qualidade e criar as condições para que os professores possam ser profissionais e as escolas organizações de aprendizagem. E queremos que temos maior interesse em ter melhores colaborações e conexões entre as escolas e outras instituições. Para mim, se há alguma coisa a que devemos voltar, são estes objetivos. São os objetivos das Nações Unidas, o desenvolvimento para o desenvolvimento sustentável, para um mundo em que todos nascemos, um mundo em que queremos sem pobreza, sem estas desigualdades, e creio que há uma forma como as escolas podem contribuir diretamente para estes objetivos. Com os meus colaboradores, há alguns anos, já antes da pandemia, que temos desenvolvido currículos em linha com estes objetivos. Eu vou apenas pegar um minuto, estou quase a terminar, mas está aqui um livro, 350 unidades educativas do Jardim de Infância à Universidade, completamente em linha com as estratégias das Nações Unidas. Não tenho tempo para apresentar isto, mas se o Ministério quiser ter isto, podem no ter de graça, podem pôr no website, fazer o download e utilizá-lo. Há milhares de escolas em todo o mundo usando isto sobre formas de ajudar os alunos a resolver problemas que estão relacionados com problemas reais do mundo. Se há um princípio que tem muito poder na forma de educar as crianças, é que uma forma de compreender os alunos, o que é que eles estão a aprender e como se isso se relaciona com valores e problemas que eles veem como importantes no mundo, então libertamos este poder da motivação, e quando os alunos conseguem ver isto, já não são o mesmo aluno, e nós temos que ajudar sempre os alunos a compreender que como o que eles aprendem se relaciona com o que eles valorizam e com os problemas que eles veem no mundo. E esta pandemia é uma ótima oportunidade para tornar isto visível. E espero que este currículo seja apenas um instrumento para o fazer. Vou ter que passar muito rapidamente, só para apresentar um outro currículo mais simples, que faz a mesma coisa, em 60 aulas. Basicamente, cada currículo tem a ver com testar duas hipóteses. As hipóteses que os nossos alunos aprendem A, B, C, com as consequências para si e para a sociedade serão X, Y, Z. E ao ensinar isto, temos que ensinar seja o que for, mas portanto são apenas as pessoas mais reflexivos, que testam estas hipóteses. E um instrumento muito poderoso de profissionalização da educação é criar uma linguagem, um processo, uns mecanismos e as estruturas para o testar destas duas hipóteses
para que sejam públicas, em que os professores possam participar. E é isso que eu tento fazer com estes 2 livros. Temos aqui mais um outro livro em 60 lições. Se quiserem, podem tê-lo de graça, é vosso, usem-no como quiserem. Já existe em português. E é bastante simples, dá um protocolo para os professores compreenderem como passam de uma coisa como isto para um enquadramento de competências e como passamos das competências para um currículo acelerado, baseado em projetos. E porquê é que eu penso que estes currículos podem ser úteis agora? Porque eu penso que é essencial que reimaginemos como é que vamos construir oportunidades de aprendizagem para os alunos e para os professores ensinarem. Por isso, deixem-me parar aqui, passei um pouco o meu tempo, mas eram estes os pensamentos que eu queria partilhar convosco. A linha de base é que isto é o pior dos tempos, mas talvez o melhor dos tempos. Se houve alguma altura em que as escolas podem fazer uma diferença para o presente e para o futuro, é agora. É um tempo em que o trabalho dos professores e dos diretores importam, e é este o tempo. E desejo que cada um de vocês se olhe no espelho e pergunte qual é o meu lugar na história neste momento, e que façam tudo o que têm em vosso poder para construir um melhor futuro. Muito obrigado. Muito obrigado por esta excelente conferência, cheia de informação e de perspectivas, e as evidências para nós são muito importantes. É este o propósito desta nossa reunião de 3 dias, com os diretores de escola, para termos um espaço para reflexão e para partilharmos, e ninguém sabe realmente para onde vamos, e portanto partilhamos e esperamos que possamos tornar disponíveis todos estes recursos que nos mostrou, para que nos fiquem disponíveis. E a mensagem-chave foi a aprendizagem acelerada e a aprendizagem comprimida. Portanto, são 2 pontos de vista muito importantes neste momento. Vou imediatamente passar a palavra. Participantes que queiram colocar alguma questão, tecer algum comentário sobre a conferência. Vejo o professor Nuno Mantas com a mão no ar. Podem usar a língua que quiserem, porque o serviço de interpretação está disponível também para o professor Fernando. Professor Mantas, se você pode falar um pouquinho despacinho, eu posso compreender diretamente em português. Espero. Muito bem. But can I talk to you in English? Oh, I'm much better. I'm very grateful. Thank you. Okay. Okay. I liked very much your presentation. Gostei muito da sua apresentação, muito obrigado. E em relação a esta última observação que fez para nós, diretores, você tem receio que perdamos este momentum, este impulso. Eu também tenho esse medo. E por isso, se nos pudesse dar os princípios, 2 ou 3 conselhos que pudéssemos utilizar para não perder este elan, este momento, e se talvez nos pudesse então dar 2 ou 3 conselhos que você acredita serem importantes para o nosso trabalho futuro nesta área. João, prefere que eu tenha várias perguntas? Bom, então respondo já. 2 recomendações, baseado no que os diretores de escolas estão a fazer, na realidade, em diferentes escolas. A primeira é juntar uma equipa de liderança na sua escola. Se não tem já isso, faça uma equipa de liderança e depois partilhe com essa equipa esta publicação que eu vou pôr aqui. E então dizer, vamos desenvolver um roteiro para termos uma rota. E o que é que estas coisas significam para nós? O que estamos a fazer é um plano de implementação, em que eu implementei as ideias gerais para uma estratégia, mas estas ideias, será que vão significar alguma coisa importante realmente para o seu grupo? Por isso, fazê-los
produzir o seu próprio documento. Eu, por exemplo, agora estou a trabalhar agora com um grupo na Índia e vários diretores de escolas estão a colaborar a fazer isto para todo o Estado. Estão a fazer um roteiro para todo o Estado. Eu penso que uma vez que convidamos as equipas de liderança e construímos o que é o significado para nós, então é para isso que este guia é desenhado, para nós não perdermos este momento. Isso é uma ideia. A segunda ideia em novembro, ou antes de ir a esta segunda ideia, desculpe, a segunda ideia é investir algum tempo a capturar inovação que aconteceu durante este período. Mais uma vez, isto é uma coisa que pode ser feita por uma rede de diretores de escolas e talvez possa ser feita em parceria com universidades. Reconhecer que houve algumas coisas que aconteceram que foram positivas durante os últimos 18 meses, na sala de aulas, em termos de pedagogia, na forma como as escolas se organizaram, em parcerias com a comunidade, criar um mecanismo para captar alguma dessa inovação. Não deve ser muito difícil. Por exemplo, o que fizemos com André Schleicher foi estes estudos de casos. 2 semanas demorou a escrever. Temos esta equipa de liderança e então dizemos, vamos pegar em algum tempo para refletir sobre o que aprendemos nos últimos 18 meses e talvez possam escrever os vossos pequenos estudos de caso, talvez com 3 coisas em cada escola, mas se ligarem com 10 escolas, então já temos 30 estudos de caso de coisas boas que aconteceram. E se usarem isto, e isto é baseado numa abordagem à mudança organizacional que diz que é muito mais fácil melhorar as organizações construindo sobre as suas forças do que martelar as pessoas na cabeça com as suas lacunas. Por isso é muito importante identificar onde é que estão estas forças, onde é que estão estas coisas boas que as pessoas podem produzir e torná-las visíveis, mostrá-las. Depois de ter feito isso, em 10 de novembro, a Unesco vai emitir este relatório de que o João falou sobre o futuro da educação. Eu encorajo-vos, isto pode ser qualquer coisa que o Ministério e o João Costa possam ajudar-vos. Tem um relatório com 200 páginas que é intencionalmente desenhado para ser uma provocação sobre como construir isto. E as pessoas vão dizer, estes tipos devem ser doidos para fazer esta estratégia em meio de uma crise, e talvez estes membros desta comissão sejam loucos, mas pensamos o que precisamos é de desafiar os sistemas de educação e não encorajar as pessoas a voltarem a sentar-se à secretária e voltar à realidade anterior. Assim perdemos uma década, mas desafiar as pessoas a serem mais ambiciosas. Portanto, depois olhar para o que têm feito em termos de inovação e dizer quais são os pontos de convergência, de conexão entre as ideias neste relatório e o que já estamos a fazer. Coisas que precisamos de sustentar, de manter e noutras áreas, quais é que são as coisas boas que seriam boas para nós? Vamos pensar sobre isto. Este relatório sobre o futuro da educação, vocês sabem que a Unesco, na sua história, só fez isto 3 vezes, em 68, em 92 e agora. Mas será o primeiro relatório. Os 2 primeiros relatórios, o público era os Ministérios da Educação. O modelo mental dizia que se os ministérios ou os ministros mudarem as suas mentes e assinarem alguns documentos, o mundo muda. Este vai ser o primeiro relatório em que o público não são apenas os Ministérios da Educação, é muito mais lato. São os professores, os diretores, os pais, toda a sociedade. E o relatório vai dizer explicitamente: acreditamos que o único valor destas ideias são começar uma conversa. Se acontecer alguma mudança, é porque há atores locais nas comunidades, nas províncias, nas nações, que co-constroem com esta comissão e com a Unesco o que estas ideias vão significar para si. Por isso isto é uma grande oportunidade e é intencional para nos envolvermos num projeto de reimaginar a educação no meio de uma das maiores crises da humanidade. E eu penso que todas são possíveis de ser feitas, podem ser incluídas nas rotinas das vossas escolas. Muito obrigado. Professora Hélia Rodrigues.
Professora Hélia, quando quiser. Professora Hélia Rodrigues, não sei se me está a ouvir. Nós é que não a estamos a ouvir assim. Conseguem ouvir-me? Agora sim. 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 E a professora Hélia, consegue falar? Consigo, sim, senhora. Bem. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, excelente comunicação. Foi de facto com entusiasmo que falou sobre esta nossa fase em que, que atravessamos e em que estamos. A minha pergunta vai ser muito rápida. Eu gostaria de que me dissesse que critérios devem estar subjacentes ao currículo acelerado que falou. ¿Qué criterios deben estar suficientes para qué? Subjacentes ao currículo acelerado de que falou. El énfasis. A ênfase de um currículo acelerado deveria ser sobre as competências que estamos a tentar desenvolver. Muitos esforços são educação remedial, com um currículo pré-existente, com os objetivos e os processos, e eles tentam ou comprimi-lo, o mesmo conteúdo, em menos tempo, ou tentar alargar isso. E a diferença entre esta abordagem e que as evidências mostram que para a maior parte das crianças não funciona, é com um currículo acelerado, começamos com os objetivos de aprendizagem, mas desenvolvemos um caminho diferente para lá chegar. Dizemos quanto tempo é que eu tenho, o que é que eu posso fazer nesse tempo. Por exemplo, em muitos países têm o que chamamos as escolas de segundas oportunidades. O que é que são? Se uma criança repetiu muitos anos, abandonou a escola e tem 15 anos e agora tem que terminar a escola, então não podemos esperar que ela vá mais 8 anos para a escola, porque não tem 8 anos. E por isso cria-se um currículo em que num ano aprendem o equivalente a 2 anos. A única forma de o fazer é se não fizermos as mesmas coisas que faríamos em 2 anos. Isto faz sentido? A propósito, estamos a estabelecer hoje a nossa rede de escolas à tarde. Pois eu penso que são propriamente construindo sobre as forças que são provavelmente um instrumento, um recurso extraordinário, porque estas pessoas já sabem o que é um currículo acelerado. Eles têm estado a fazê-lo, podem não lhe chamar por esse nome, e eu tenho a certeza, porque já tenho falado com as pessoas, é isso que as pessoas estão a fazer. Okay, good afternoon to everybody. Boa tarde a toda a gente, foi um grande prazer ouvi-lo aqui. Eu chamo Mário Rocha, sou diretor de um agrupamento escolar em Paredes, perto do Porto. Tenho uma questão e espero que o meu inglês seja compreendido. Tenho um ótimo inglês. E se quisesse melhor, se quiser sentir-se melhor, eu posso tentar falar português. É uma pergunta rápida. Como é que durante a pandemia e com a aprendizagem, durante a pandemia e com ter o ensino misto, presencial e não, utilizando talvez meios tecnológicos, a internet, é claro. O que é que pensa sobre isso? Bem, penso que é uma excelente ideia, estes temas mistos. Deixe-lhe dar um exemplo do que estamos a descobrir em Harvard. É uma situação diferente, eu sei, mas é uma instituição muito conservadora. Nós não somos uma instituição que seja das primeiras a mudar as coisas. Quando aconteceu a pandemia, e nós compreendemos que não podemos estar a ter o ensino presencial, porque as autoridades não permitiam, nós dissemos, vamos terminar o semestre ensinando online, e houve um grande investimento da universidade, mas não foi muito bom. A maior parte do tempo nós nunca tínhamos feito isto, então o que nós fizemos foi tentarmos ensinar as nossas aulas no Zoom, o que foi um desastre. E depois houve o verão e passámos o verão a investir muito, a aprender sobre como fazer bom ensino remoto acerca de diferentes plataformas, diferentes tipos de aulas.
E a universidade autorizou uma coisa imprecedente. Pela primeira vez na história disse, vocês podem terminar um programa de graduação totalmente online em Harvard. Isto nunca tinha acontecido. E neste contexto, nós aprendemos bastante e agora já estamos no presencial, mas já não estamos onde estávamos anteriormente. Por exemplo, com a minha uma aula que eu ensino em políticas, ensino 3 horas com os meus alunos. Eu costumava fazer uma combinação de palestras, discussões, pequenos grupos, às vezes trazia convidados. Agora já não faço isso. Faço uma gravação de uma palestra que os alunos veem no seu tempo, porque eles disseram anteriormente que isto era fantástico, porque alguns eu falava demasiado lento e eles aceleravam, outros tinham que ouvir a mesma ideia várias vezes e assim podem fazê-lo. Por isso eu agora tenho uma aula destas e faço na mesma aulas presenciais, falamos em pessoa, mas é quando temos discussões em pequenos grupos, aplicando o que eles aprenderam para resolver problemas. E depois ainda tenho convidados, mas já não faço isso em pessoa, por 2 razões. A universidade não nos permite ter convidados, ainda não estamos totalmente de volta ao normal, mas também posso ter convidados de qualquer parte do mundo. Por isso, quando eu acabo esta parte presencial, os alunos ficam na sala de aulas e temos um convidado online durante 45 minutos. Depois tenho mais plataformas online do que tinha anteriormente, em que os alunos podem passar toda a semana a discutir uns com os outros. E por isso isto é um exemplo de como podemos reimaginar a nossa pedagogia utilizando coisas simples que existem. Há uma coisa que eu ainda não fiz, mas que seria fácil. Uma vez que tenho um ambiente online, posso ter estes recursos digitais online para permitir que os diferentes interesses dos meus alunos sejam seguidos durante o curso. E se eu consigo fazer isso, um professor pode fazer isso. Imaginem se toda a educação fosse assim. E podemos perguntar, mas como é que podemos fazer isso? Possivelmente numa escola que não tem o mesmo nível de recursos da Universidade de Harvard. Bom, eu penso que é aqui que o pegar nos dividendos da pandemia nos pode ajudar. O Vietnã conseguiu em 3 semanas criar todo um currículo através da televisão. E sabem como é que o fizeram? Porque juntaram todas as escolas, envolveram-nas e cada escola se envolveu apenas numa unidade. E então construíram estes currículos com as escolas. Isto é espantoso, porque é como o grande prémio, porque é uma inovação realmente, porque nós sabemos como demora tempo a fazer um programa de televisão educacional, são 5 anos de estudo e de concepção. E eles fizeram isto em 3 semanas, é espantoso. O mesmo na Colômbia, a rede que eu estava a discutir, esta rede de escola, criaram todo um programa em rádio, todo um currículo por rádio, envolvendo 500 professores e fazendo-os colaborar uns com os outros. Portanto, isto é uma enorme oportunidade. Mas voltando à ideia que eu estava a mencionar, eu não acredito que uma única escola sozinha possa fazer isto, mas há este poder enorme nas redes de escolas colaborando para construir um complemento às escolas, alguma coisa que reforça e aumenta os recursos, incluir palestras, aulas, incluindo o currículo também. E espero que isto de alguma forma tenha ajudado. Muito obrigado. E penso que também estamos a chegar à nossa hora de fim por hoje. Dar aqui a última pergunta. Bom dia e obrigado pelas suas palavras cheias de energia. No momento difícil que vivemos, na sua opinião, como é que podemos dar voz aos alunos, às suas preocupações e aos seus sonhos? I think it is extremely important before the pandemic. Eu penso que é extremamente importante, antes da pandemia, é claro, dar uma voz aos alunos e fazer uma educação que é responsiva ao que eles precisam, ao que eles têm. Com a pandemia é mais importante ainda. Penso que uma das formas de o fazer é envolver os alunos em oportunidades de aprendizagem que lhes deem escolha e lhe deem uma voz. Deixem-me dar um exemplo.
há cerca de um ano atrás eu escrevi um livro sobre como a educação pode contribuir para mitigar e adaptar e reverter as alterações climáticas. E há aqui um link, podem fazer o download se acharem interessante. Uma das coisas que eu fiz para esse livro foi rever toda a investigação sobre a eficácia dos currículos de alterações climáticas. E o que foi surpreendente é que eu descobri que a maior parte dos currículos existentes não são eficazes de todo, são contraprodutivos. Quando ensinamos alterações climáticas aos alunos, o que fazemos é ensiná-los a aceitar a inevitabilidade das alterações climáticas e a torná-los cínicos, dizendo não há nada que eu possa fazer. E eu pensei, isto é muito estranho. Então, quando ensinamos este tema, ensinamos o objetivo oposto de que tínhamos em mente. E compreendi que a maior parte desse currículo, de facto, não dá qualquer voz aos alunos. É um currículo que lhes ensina a ciência das alterações climáticas, a complexidade do problema, e o que faz é que tira aos alunos qualquer sentido de iniciativa e de possibilidade. Portanto, há um professor da Dinamarca que eu cito no livro que fez uma experiência muito interessante. Ela comparou duas formas diferentes de ensinar alterações climáticas. Uma, como eu descrevi, cursos muito bons sobre a ciência, e o outro é que ela combinou o ensino sobre a ciência das alterações climáticas com uma boa educação cívica, em que deu aos alunos projetos em que podiam identificar o que é que eu posso fazer quanto a este problema na minha escola, na minha comunidade. E ela depois mediu não apenas o conhecimento, mas a autoeficiência dos alunos, o acreditar que podiam fazer uma diferença, que podiam fazer qualquer coisa, e descobriu que quando se ensina apenas, isto eram alunos de 15, 16 anos, quando apenas ensinamos a ciência, produz-se alguns ganhos de conhecimento, mas não mudança em comportamentos e atitudes. E se houver mudanças são negativas. Mas quando combinamos, como é que eu diria, um envolvimento cívico, atividades juntamente com a ciência, as crianças desenvolvem esperança e a esperança é essencial. Não se obtém esperança só de saber a ciência, mas de envolvermos numa experiência que nos mostra que podemos fazer qualquer coisa quanto a este problema. E creio que todos podemos fazer isto, especialmente neste momento. Por exemplo, o exercício que eu descrevi, em que eu ouvi os meus alunos há um ano atrás, em que eu disse: vão trabalhar com um governo, ajudando a descobrir como combater as alterações climáticas. Porquê que eu estava a fazer isto a meio de uma pandemia, que era difícil fazer isto? Porque eu queria que os meus alunos compreendessem que ninguém vai resolver este problema por nós, que a única forma que temos de resolver este problema é se cada um de nós assumir a responsabilidade. E não vi qualquer objetivo mais importante para mim, enquanto professor, do que nessa altura dizer aos meus alunos, aos meus estudantes, que vocês podem ser parte da solução. Penso que a todos os níveis do sistema educativo existe uma forma de construir uma pedagogia, de construir um currículo que pode ajudar os nossos alunos a ver como podem fazer uma diferença para todos estes desafios, que se tornaram ainda mais importantes no contexto da pandemia. Por isso, é isso que eu penso sobre a forma como podemos dar uma voz aos estudantes, não necessariamente criando grandes assembleias ou dizer porque é que não vais para o Twitter. Não, eles têm que encontrar uma expressão, e a expressão é diferente das competências, e acho que temos que lhes dar a oportunidade de escolha quanto aos problemas em que trabalham e de demonstrar alguma agência, alguma força no poder fazer qualquer coisa. Portanto, a voz dos alunos não é apenas uma expressão, é uma reflexão das competências, e nós estamos no assunto, neste trabalho de criar estas competências e propósitos. Muito obrigado, Fernando. Penso que fechar com a voz dos estudantes, dos alunos, é uma boa forma de chegarmos ao fim desta conferência. E se tivéssemos face a face, eu pediria um enorme aplauso, mas creio que realmente é apenas uma pena que não possamos recomeçar cada vez, todas as semanas, começar todas as semanas com um encontro destes.
seria um bom hábito. E deixem-me também partilhar que foi bom connosco ouvir que Harvard não é assim tão boa em alguns pontos, e pois, porque se Harvard não foi assim perfeita, nós podemos sentir um pouco melhores, não sermos perfeitos em todo o tempo. Muito obrigado. Eu prometo que haverá um tempo em que vamos estar com todos os diretores de escola face a face e que teremos uma forma de o trazer a Portugal em breve, para nos continuar a tocar com o seu conhecimento e com a sua sabedoria. Esta primeira manhã das nossas 3 manhãs tenha sido útil, tenha sido proveitosa. Amanhã continuamos e eu vou passar a palavra ao Dr. José Vítor só para dar algumas informações técnicas para amanhã. Fernando, thank you so much. Obrigado. Thank you so very Fernando, much. muito obrigado. Sou eu que vos agradeço pelo privilégio do vosso tempo. Eu admiro realmente o que estão a fazer, porque sei que não é fácil de liderar uma escola nesta altura, mas é uma altura em que vemos quem são os heróis na sociedade. O vosso trabalho nunca foi tão importante. Muito obrigado por o fazer e por me darem algum tempo hoje. Muito obrigado. Adeus. José Vítor. Bem, então espero também que todos tenham apreciado esta primeira manhã. Estou já a partilhar o programa da segunda manhã, ou da manhã. Vamos começar com 3 sessões em paralelo, portanto não há uma sessão plenária inicial, haverá às 9, às 10 e às 11 horas 3 sessões paralelas, como nós lhe estamos a chamar, mas quem tenha dificuldade em entrar nas sessões, alguma ajuda que necessite, pode entrar nesta sala, na sala plenária, porque estaremos aqui para ajudar todos que ou perderam o link ou por outra razão qualquer não estão a conseguir entrar na sessão para a qual se inscreveram. Ao meio-dia voltamos a esta sala para mais uma conferência, esperamos com muita confiança de tão grande qualidade como esta que acabamos de assistir. Portanto, desejo-vos a todos um ótimo resto de dia e até amanhã. Amanhã teremos mais um dia das nossas jornadas. Obrigado a todos. Até amanhã, obrigado. Obrigado, até amanhã. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Até amanhã.